Olá, é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Na aula de hoje vamos continuar o assunto equivalências. Na aula anterior nós falamos sobre equivalências. Fizemos vários exemplos. Nesta aula vamos fazer alguns exercícios. Eu pedi para você decorar esta listinha, da letra A até a letra I. Nós falamos que as equivalências são proposições que possuem a mesma tabela verdade. Então, se você fizer a tabela verdade dessas proposições que estão do lado esquerdo, vai dar a mesma tabela das proposições que estão do lado direito, pois as tabelas precisam ser iguais para que sejam equivalentes. Mas eu também falei que é necessário que você decore as principais. E nesta aula vamos decorar as principais. Bem, as principais eu botei nessa figura aqui. Vamos analisar cada uma delas. Olha só, a primeira, esta que está aqui embaixo, diz assim, ó, a proposição não P é equivalente à proposição P. Se você fizer a tabela verdade da proposição não P, você vai ver que a tabela dela é a própria tabela verdade da proposição P. E se elas possuem a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. Então decore isso. Não P é equivalente a P. Essa equivalência é conhecida como dupla negação. Se você negar uma proposição duas vezes, se você fizer uma dupla negação, na realidade você não está negando, você está afirmando. Então, não P é equivalente a P. Subindo mais um pouco, nós temos a outra equivalência, que diz que CP então que é equivalente, CP então que é equivalente a não P ou que, CP então que é equivalente a não P ou que. A tabela verdade de CP então que é igual à tabela verdade de não P ou que. Na aula anterior nós verificamos, mas eu peço para que você decore isto. Prosseguindo, temos agora esta equivalência que diz que CP então que, também CP então que, também é equivalente a se não que, então não P. A tabela verdade de CP então que é igual à tabela verdade de se não que, então não P. Esta equivalência é a mais frequente de todas e a mais famosa. Ela é conhecida como contrapositiva. Aqui você tem a tal da contrapositiva. Ela aparece em quase todas as provas. A contrapositiva é muito frequente. Todo concurseiro decora a contrapositiva. Agora temos uma equivalência que diz que a negação, olha, a negação de P ou Q é equivalente a não P e não Q. A negação do ou se faz com E. Aqui está sendo dito que você nega P ou Q falando não P e não Q. Tu nega o ou usando E. E mais abaixo, ó, a seguir, a negação, olha, a negação, aqui você tem a negação de P e Q, é não P ou não Q. A tabela verdade da negação de P e Q é não P ou não Q. Você nega o E usando o ou. E em cima te dizia que você negava o E, o ou usando o E. Essas duas equivalências aqui, elas são conhecidas como equivalências de Morgan. Equivalências de Morgan. O Morgan te falou para você negar o ou usando o e negar o E usando o ou. Nós vamos fazer muitos exercícios sobre isso. E, finalmente, a negação de CP então que, a negação de CP então que é P e não que. Negação de CP então que é P e não que.
Então, essas 6 equivalências são muito frequentes. Elas aparecem toda hora nas provas. Então, imprima isto aqui e decore. Bem, vamos fazer alguns exercícios para te ajudar a memorização. Vamos à primeira questão. Ó. São todas questões de provas anteriores. Diz assim: dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é do ponto de vista lógico, ou mesmo que dizer que... Bem, ó, Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Ele quer uma proposição equivalente a isto. Então, vamos à solução. Bem, solução. Eu vou escrever usando o nosso clicktivo. Ó. Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Vou escrever, então, Pedro não é pedreiro. Observe aqui, ó. Vem o ou, Paulo é paulista. Eu quero uma proposição equivalente a isto. Então, vamos usar a tabela que você decorou e vamos fazer analogias. Ó, Pedro não é pedreiro. Pedro não é pedreiro, eu vou representar como não P. Aí você vem aqui, ó, ou. Paulo é paulista. Paulo é paulista, eu vou representar por quê. Então, você tem a composta não P ou que. E eu quero uma proposição equivalente. Então, sabemos que não P ou que é equivalente. Não P ou que é equivalente a... Bem, vamos ver se você decorou. Olha a nossa listinha. Não P ou que, não P ou que, não P ou que. Vamos procurar lá, ó. Não P ou que é esta aqui, ó. É esta aqui. Não P ou que é equivalente a CP, então que. Então, voltando, eu vou usar esta equivalência. Diz que CP, então que você, graças a Deus, decorou, esta proposição, ela é equivalente, vou abreviar assim, ó. CP, então que é equivalente a não P ou que. Todo concurseiro sabe disso, todo concurseiro decorou isto aqui. Então, voltando, não P ou que é equivalente a CP, então que. Agora é só voltar na analogia. CP, então que? Voltando na analogia, quem é o P? Ora, o não P é Pedro não é pedreiro. Se não P significa Pedro não é pedreiro, o P significa Pedro é pedreiro. Então fica, se P, então que? Se Pedro é pedreiro, então, olha, então o que? O que significa Paulo é paulista? Paulo é paulista. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Agora você procura uma alternativa assim. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista, você vai marcar na alternativa com a letra A. A resposta é a alternativa da letra A, uma equivalência famosa. Tranquilo, bastava saber esta equivalência decorada. Prosseguindo, vamos a outro exemplo. Diz assim: dizer que Ana não é alegre ou Beatriz é feliz é do ponto de vista lógico, ou mesmo que dizer, bem, Ana não é alegre ou Beatriz é feliz. Queremos uma sentença equivalente. Vamos lá. Vou escrever novamente aqui, ó, a sentença. Ana não é alegre ou Beatriz é feliz. Então, para a solução, você vai fazer, ó, Ana não é alegre, vou representar por não P. Aí vem o ou, Beatriz é feliz, eu vou representar por quê. Nós temos a sentença não P ou que. E não P ou que é equivalente. Não P ou que é equivalente a... Vamos lá, o que você decorou? Bem, você decorou
que CP então que é equivalente, esta proposição CP então que é equivalente a não P ou que. Então, não P ou que é equivalente a CP então que, está decorado na nossa listinha. Então, não P ou que é equivalente a CP então que. Agora, basta fazer a analogia. Vamos à analogia? Vamos lá. Quem é o P? Bem, o não P é Ana não é alegre. Portanto, o P significa Ana é alegre. Fica se Ana é alegre, então o que? Beatriz é feliz. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Então, se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Vamos marcar como alternativa correta a letra C. Observe a letra C. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Letra C. Uma equivalência comum, muito frequente. Bacana, né? Prosseguindo. Chegamos a outro exemplo. Diz assim, ó. A proposição se Catarina é turista, então Paulo é estudante. É logicamente equivalente a queremos uma sentença equivalente. Então vamos lá. Bem, vou escrever a sentença usando o nosso conectivo. Se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Bem, Catarina é turista, eu vou representar por P. Então, Paulo é estudante, eu vou representar por Q. Você tem CP, então Q. E CP, então Q é equivalente a CP, então Q é equivalente a... Bem, na nossa listinha, você lembra de uma equivalência famosa que eu falei que se chamava contrapositiva. Então, na nossa listinha, se você olhar com atenção, você vai encontrar aqui, ó, CP então Q, a proposição CP então Q é equivalente a se não Q, então não P. Essa equivalência é muito famosa. O nome dessa equivalência é contrapositiva. Então, todo concurseiro decora a contrapositiva. E isso cai toda hora em prova. Então, por analogia, eu sei que CP então Q é equivalente a se não Q, então não P. Agora vamos lá, não Q. Bem, o Q é Paulo é estudante. O não Q, por analogia, vai ser Paulo não é estudante. Fica se Paulo não é estudante, então, bem, o P é Catarina é turista. A negação não P vai ser a Catarina não é turista. Então, Catarina não é turista. Então, terminamos assim, ó. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. A alternativa correta você vai ver na letra C. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Marque na letra C, é a questão da contrapositiva. Observe que se você não decorar a listinha, já era, você não vai conseguir responder. Vai ficar todo atrapalhado na hora da prova. Então, as equivalências precisam ser decoradas. Prosseguindo. Temos mais um exemplo aqui, ó. Uma frase logicamente equivalente a se jogo xadrez, então sou bom em matemática.
é uma condicional. Então, toda vez que você encontra uma condicional, ele pergunta uma equivalência, ela fica cheirando a conta positiva. Então, vamos à solução, vamos tentar ver se é a conta positiva. Aí eu escrevo a sentença, ó. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Aí, por analogia, jogo xadrez, eu vou representar por P. Ó, sou bom em matemática, eu vou representar por Q. Eu tenho CP, então Q. Aí eu venho aqui e eu procuro lembrar da contrapositiva. Você lembra da contrapositiva? Como é que é a contrapositiva? Como é? Ela diz assim, ó, a proposição CP, então Q, é equivalente, CP, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Você muda a ordem e nega todo mundo, continuando com o condicional. Se não Q, então não P. Logo, voltando, temos que CP, então Q, pela contrapositiva, é equivalente. Pela contrapositiva, é equivalente a se não Q, então não P. Agora, voltando na analogia, quem é o não Q? Bem, o Q significa sou bom em matemática. A negação não Q será não sou bom em matemática. Se não sou bom em matemática, então o P significa jogo xadrez. A negação não P será não jogo xadrez. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Agora é só procurar qual a alternativa. Existe alguma alternativa que diz isso? Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Eu encontro alternativa com a letra B de bola. Letra B de bola e mais uma questão da contrapositiva. Contrapositiva. Então é importante que você decore a nossa listinha. Eu espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.